Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu estava aqui com meu filho Daniel e estava respondendo algumas questões da atividade de ensino religioso. E eu quero compartilhar com você as respostas que nós chegamos juntos. Ele me ajudando, lendo os textos bíblicos e a gente tentando decifrar aqui esta atividade. A primeira questão dela, apresentada aqui para nós, é por que as pessoas iam até Jesus, tá? Então, essa é uma pergunta que, infelizmente, aqui não tem um embasamento bíblico. Não está dizendo de onde nós podemos tirar essa resposta. E nós temos muitos pressupostos. Podemos até utilizar os pressupostos para responder a esta questão, porque as pessoas iam até Jesus. Então, vamos fazer uso desses pressupostos que nos foram passados desde a infância e do conhecimento adquirido também pela leitura das Escrituras Sagradas, tá? E pelo estudo teológico em si. Então, por que as pessoas iam a Jesus? Elas iam a Jesus para adorá-lo, iam para cultuá-lo, iam para reverenciá-lo. Ele era digno e ele recebia adoração porque ele é Deus, né? Ele era Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que estava conosco aqui, ali em Israel. Porque as pessoas iam até Jesus? Elas iam buscar salvação, certo? Elas iam buscar salvação e glória, porque Jesus tinha glória, ele tinha virtude. Dele saía virtude. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e, ao tocar em Jesus, passou para ela glória. A virtude de Jesus Cristo passou para ela, inundando assim o seu ser, curando ela completamente. Então as pessoas iam ali buscar cura, iam buscar alimento, porque estavam famintas também. Nós vemos as pessoas buscando a Jesus também por estas realidades. Elas iam buscar a resposta, mas principalmente elas iam buscar salvação. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que os discípulos queriam mandar embora a multidão? Esta pergunta também nos remete a mais um momento na vida do Senhor Jesus Cristo, que era quando ele estava alimentando as pessoas, né? Quando ele multiplicou os pães e os peixes. E olhando para aquela ocasião, olhando então para aquele texto bíblico ali em Mateus 14, nós chegamos à seguinte resposta. Elas iam a Jesus, certo? Ali, por onde ele andava, elas seguiam a ele. Em certo momento ele estava caminhando pelo deserto e já era tarde da noite, havia um grupo grande de pessoas, mais de 5.000 com certeza, de pessoas que estavam acompanhando Jesus no deserto. E os discípulos se preocuparam com isso e então perguntaram a Jesus se deveriam mandar as pessoas embora, porque a hora já estava indo, já era tarde, já estava chegando a noite e o lugar era deserto, não havia então mercado perto, não havia onde as pessoas pudessem comprar alimentos e os discípulos não tinham alimentos suficiente para dar para as pessoas. E então eles perguntam, queres que as mande embora porque já é tarde e não temos comida? Então essa é a resposta. Quando nós não temos o alimento para aquelas pessoas que ali se encontram, nós então começamos a nos preocupar com as necessidades das pessoas, com o que elas precisam para se manterem alegres, para se manterem organizadas, para se manterem fortalecidas, tá? Então os discípulos se preocupam com elas. E a resposta é essa. A terceira pergunta é o que Jesus respondeu. Qual foi então a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos? Não é? E Jesus respondeu, não precisam mandar eles embora. Dê-lhes vós mesmos de comer. E é interessante porque neste momento então os discípulos se espantam, né? Eles, como? Nós não temos comida nem para nós mesmos, como vamos ter comida para uma multidão como essa? E Jesus, então, ouve as alegações daqueles homens, mas nós sabemos
que a resposta dele não foi meras palavras, né? Jesus alimentou aquela multidão, transformando 5 pães e 3 peixes em alimento suficiente para mais de 5.000 pessoas que se assentaram ali no deserto e foram alimentadas pelo Senhor Jesus, e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes para os discípulos de Jesus, né? Então, foi um texto que apontou para uma realidade superior, que apontou para o pão da vida, que apontou para Jesus como aquele que alimenta a alma espiritual. Nós comemos feijão com arroz todo dia, mas nos esquecemos de alimentar a nossa alma. E então Jesus está ensinando para aquelas pessoas que o mais importante não é o feijão com arroz, não é o pão que perece, mas sim aquele que subsiste para a vida eterna. Ele está levando os olhos daquelas pessoas a olharem para ele como aquele que alimenta o ser humano em sua totalidade. Jesus é o pão da vida. A finalidade da missão, a quarta pergunta que ela faz aqui é: qual a finalidade da missão? Então, diante daquela realidade ali, dos sinais realizados por Jesus e do conhecimento que há anteriormente, antes de chegarmos a esta pergunta, nós podemos dizer que a missão para os discípulos era a de levar o pão da vida, que é Jesus, ao faminto. E todos são famintos e necessitados. Portanto, todos precisam de Jesus, todos precisam do pão da vida. Quinto, o que nós podemos fazer para que todas as pessoas do mundo conheçam Jesus, o verdadeiro pão do céu? E a resposta, diante do que conhecemos da palavra de Deus, é muitas coisas. Nós podemos pregar, testemunhar, amar, ser santo e irrepreensível, obediente a Jesus e sua palavra. Podemos socorrer os necessitados, compartilhar o que temos com o outro, podemos nos doar, nos sacrificar, mas todas estas realidades só são possíveis se, primeiramente, nós morrermos. Porque se a semente não morrer, não pode crescer, florescer e dar frutos. É preciso deixar de ser semente. É preciso negar a si mesmo, tomar uma cruz e seguir a Jesus. E se assim não fizermos, não adianta. Podemos vender tudo o que temos e dar aos pobres, ou até mesmo nossa vida, podemos oferecer em sacrifício para salvar alguém, e podemos fazer essas coisas sem amor, e sem amor, de nada disso nós teremos fruto. Por isso é preciso que tenhamos amor para não sermos como um sino que ressoa, faz zoada e nada mais, certo? Para que sejamos de fato significativos, nós temos que amar Jesus de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Por isso ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, para que realizemos todas essas coisas e levemos o pão da vida, que é Jesus, para os outros, nós primeiramente precisamos ter o pão da vida como alimento próprio, alimento pessoal, como nosso alimento. E para refletir, nos foi dado aqui 3 textos bíblicos: Mateus 28, de 16 a 20, João 16, de 5 a 15 e Romanos 10, de 14 a 18. Onde nesses 3 textos nós encontramos as seguintes reflexões, as seguintes verdades: Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Nós encontramos a Trindade Santíssima. E para fortalecer esse conhecimento, fomos para um outro texto, 1 João 5,7, que diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes são um. Então a Trindade que subsiste em um só Deus, que é Deus, Santo, 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 é Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai. Em Romanos, nós percebemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo fala à igreja de Roma que é necessário falar de Jesus, não somente crer, mas falar. Paulo também apresenta uma classe de pessoas especiais, aquelas que são enviadas pela igreja para pregarem. Conclui afirmando que muitos não acreditarão nessa mensagem. Então, Paulo chega para a igreja de Roma e diz: olha, o conhecimento sobre Cristo
vocês precisam ter e já têm, agora vocês precisam proclamar, vocês precisam levar este conhecimento. O pão vocês já receberam, o pão da vida é Jesus. Agora vocês precisam levar este pão da vida para outras pessoas. Porque como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? E aí ele também fala daqueles que são enviados pela igreja. Nem todos são enviados, mas há aqueles que estão ali, sustentando por trás das cortinas, como base da igreja, sustentando os que são enviados, os que proclamam a palavra de Cristo Jesus, como o próprio Paulo era sustentado, e a igreja de Roma sabia que Paulo era um missionário que vivia das ofertas daquela igreja e de outras que o ajudavam na sua missão. Então, havia um acordo, uma aliança, um pacto entre eles, e cada uns cuidavam uns dos outros. Paulo levava o alimento espiritual e eles cuidavam para que não faltasse o feijão com arroz na mesa de Paulo, não faltasse vestes para ele se vestir, se aquentar do frio. E Paulo então diz: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Esta é a mensagem. E eu compartilho com você e com esse abençoado aqui, um pecador, mas um pecador entregue a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor Deus lhe abençoe, que a alegria do Senhor esteja sempre na sua casa. Fique em paz. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, curta. Se não gostou, dê seu dislike. Se inscreva no canal, se assim você desejar, e compartilhe o vídeo para que alcancemos o maior número de pessoas possível. Deus abençoe e fique em paz. Não peque mais.